Muito bem-vindos à nossa segunda aula de Bioclimatologia Animal do curso de Graduação em Zootecnia da UFLA. Aqui é o professor Rony, que vai apresentar para vocês agora sobre os instrumentos que a gente utiliza para realizar as medidas meteorológicas em uma produção animal. Esses instrumentos, então, eles devem ser utilizados para você identificar e quantificar como está a temperatura, a umidade, o vento e a radiação. Pelo menos esses 4 elementos climáticos devem ser bem trabalhados inicialmente. Essas são as medições que você faz no ambiente. E esse ambiente ele vai refletir sobre o animal. Então, sobre o animal, o que vai variar é a temperatura corporal, é a temperatura superficial, além de outros fatores que você consegue mensurar. Mas, em princípio, se você fizer essas 6 medições, além da frequência respiratória do animal, você vai ter uma noção muito boa de como está o ambiente no seu galpão, como está o ambiente no local de produção animal. Então vamos começar pela temperatura ambiente. A temperatura ambiente é o elemento climático de mais fácil mensuração. Qualquer termômetro que você trabalha que identifique a temperatura do ar, ele pode ser chamado de um termômetro de bulbo seco, porque ele mensura, ele quantifica a quantidade de energia, quantidade de calor que tem ali no ambiente. Então, pelos números, você já tem uma ideia. Se eu disser para vocês que a temperatura está a 30 graus, ou se eu disser que a temperatura está a 10 graus, você já tem uma noção boa de como está ou calor ou frio. O quão frio está ou quão calor está naquele momento. E aí, se você já conhece a espécie que você trabalha, a categoria dentro da espécie mais jovem ou mais adulto, você já tem uma ideia do que tem que ser feito, quais as medidas que tem que ser tomadas para melhorar a condição de ambiente do animal. E qualquer um consegue ter um termômetro para fazer esse tipo de mensuração. É importante que você tenha essas mensurações várias vezes ao dia, né? Porque aí você vai ter noção dos valores de temperatura máxima e temperatura mínima. Esse equipamento que eu estou colocando na tela agora para vocês, ele nos dá com uma leitura diária, você fazendo uma leitura apenas e clicando depois nesse botãozinho aqui para tirar o vácuo que fica nesse tubo, você já vai poder anotar os valores em uma leitura só, os valores de temperatura máxima e os valores de temperatura mínima ao longo do dia. Essa amplitude térmica, ela nos dá uma ideia muito boa de como é a edificação. Se a edificação for mais fechada, quanto mais bem construída ela for, menor será essa amplitude térmica. Ou seja, a variação ambiental, a variação térmica dentro do galpão, ela é pequena quando o galpão é bem construído. E em situações de galpões abertos, maior vai ser essa variação, porque influencia muito o ambiente externo. Dentro da umidade, é importante que a gente tenha alguma noção de conceitos. Por exemplo, pressão de vapor, razão de mistura, umidade absoluta e relativa, que eu já coloco um resumo aí do que significa cada um para vocês. A pressão de vapor é parte da pressão atmosférica devido ao conteúdo de vapor de água. E a razão de mistura é a massa de água por unidade de massa de ar seco. E com esses conceitos você tem a definição de umidade absoluta, que é a quantidade de água, quantidade de vapor de água por unidade em metros cúbicos de ar. Então entenda o ar como sendo fazendo uma analogia com uma esponja. Essa esponja, quanto mais seca, menor a umidade que ela tenha dentro dos seus componentes, mais ela consegue reter água. Então a massa de ar também é assim. Isso tem uma diferença muito grande com a temperatura. Às vezes a umidade absoluta ela não varia ao longo do dia, mas a umidade relativa ela varia muito. Quando você tem temperaturas mais elevadas, você tem menor umidade relativa, com a mesma umidade absoluta. Então, a umidade relativa ela é a proporção de vapor de água em relação ao ar saturado. E nesse sentido, principalmente para você fazer instalar equipamentos ou realizar modificações ambientais, principalmente secundárias, que envolvem dissipação de calor por evaporação da água, você tem que ter muito bem definida as condições de umidade do ar da região. Tá certo? A gente vai ver isso mais à frente. E outro ponto importante, nós já vimos a temperatura e a umidade, outro ponto importante seria o globo negro.
O globo negro é uma esfera oca, pintada de preto fosco, com 15 centímetros de diâmetro. O globo negro ele tem uma vantagem dele nos dar uma ideia da radiação. Então, aquele calor que o bulbo seco não capta, não mostra o valor de calor do ambiente, a radiação dos animais, principalmente, ela é captada pelo globo negro, porque ele é preto, pintado de fosco, desculpa, por fora. Então, ele vai captar essa radiação dos indivíduos. Quanto mais animais você tem numa baia, mais radiação você tem entre os animais. E se você tiver um termômetro de bulbo seco, esses valores não mudam. Mas com o globo negro você vai notar que o valor aumenta. Numa condição de exposição à radiação solar, principalmente em nível de ambiente aberto, em pastagens, você tem valores aí de 13 graus acima, mostrando no globo negro em relação ao bulbo seco. Então, para nós que trabalhamos com produção animal, é importante que a gente tenha um conhecimento desse tipo de termômetro, e ele é bastante fácil de ser trabalhado quando você usa esse equipamento, esse termômetro na produção animal, tá certo? Então você tem uma noção melhor de radiação, porque quando você vai predizer quantos animais você coloca por metro quadrado em um galpão, se for principalmente animal confinado, quanto mais animais você coloca por metro quadrado, mais radiação entre eles. E se você estiver observando só o termômetro de bulbo seco, talvez você não consiga perceber essa necessidade de maior ventilação entre os indivíduos, tá certo? Então o termômetro de globo negro para nós da zootecnia ele é muito importante. E outro equipamento que a gente vem usando bastante é esse termômetro sem contato. Ele é importante para você ter uma ideia da circulação sanguínea. Quanto maior a temperatura superficial do indivíduo, provavelmente maior a vasodilatação periférica. Isso quer dizer maior fluxo sanguíneo externo, maior fluxo sanguíneo na periferia do corpo do animal. E quando você começa a associar essa temperatura de superfície com a frequência respiratória, você já vai conseguir ter uma noção muito boa de como está a resposta do animal em relação àquele ambiente térmico que você proporcionou a ele. E é um termômetro de bastante fácil aquisição, porque os valores no mercado vêm caindo muito, e fica fácil a gente ter uma ideia sobre a resposta dos animais, mensurações, na verdade, do ambiente sobre o comportamento dos animais. E associado a esse laser de temperatura, a gente tem a termografia de infravermelho. Ela fornece, a vantagem que ela tem, ela fornece imagens bidimensionais, sendo possível a comparação de temperatura em diferentes áreas da superfície corporal. Nessa tela a gente tem aí uma fêmea suína em gestação na gaiola. Vocês podem ver que os valores de temperatura média e máxima e mínima dado por uma câmara de infravermelho, ela nos dá uma ideia da circulação sanguínea dentro da circulação sanguínea na superfície da pele do animal. Então ela vem sendo muito utilizada na zootecnia, já é uma zootecnia de precisão isso daí. E às vezes você olhando, tendo como análise o mesmo animal, várias medidas ao longo dos dias, você consegue ter até uma identificação de como está a circulação sanguínea superficial, se isso altera o padrão, e você já consegue identificar algum problema que o animal tem, por exemplo, de circulação, algum problema de infecção. Veja que a vaca com mastite, ela vai aumentar muito a circulação sanguínea na região do úbere, na glândula mamária. Então você já consegue identificar via termografia de infravermelha uma mastite talvez até subclínica. Então o tratamento é muito mais fácil, mais barato, você usa menos antibiótico, consulta um colega veterinário para te ajudar nesse sentido, né? Mas o fato é que suínos também você pode trabalhar com isso, suínos, frangos, e você tendo uma noção da temperatura superficial do animal, você sabe como está a vasodilatação periférica. Aí sim, nesse ponto ele ficou mais interessante, ficou mais legal de se trabalhar, né? Nós vamos conversar mais sobre zootecnia de precisão à frente numa das aulas aí. E chegamos num ponto que você já conhece os instrumentos,
você já sabe que eles são necessários, você já tem uma ideia de que eles são importantes. Eu preciso saber onde estão lá esses instrumentos, quantas medições eu vou fazer por dia, em quais horários eu vou fazer essas mensurações. Então veja, vamos respondendo aos poucos aí essas perguntas. Antes da gente entrar nessa parte de instrumentos, onde está lá, quantas medições por dia, é importante que você tenha a noção de temperatura ambiental efetiva. E a temperatura ambiental efetiva é aquela que o animal realmente está sentindo. E com essa ideia de temperatura ambiental efetiva, eu vou começar a usar dentro da zootecnia os índices do ambiente térmico. Nós vamos entrar daqui a pouquinho. Antes de entrar em índice, eu preciso responder essas perguntas para vocês. Onde estão lá esses instrumentos? Então, o melhor local para você colocar um instrumento para realizar as mensurações do ambiente térmico seria aquele na meia altura do corpo do animal. Alguns aí colocam também no centro, na altura do centro de gravidade dos indivíduos. Então você deve caracterizar um ambiente térmico no ambiente que o animal está colocado. Então veja, se é um frango de corte que tem uma altura bem menor do que um bovino leiteiro, é importante que você coloque os instrumentos na altura do frango de corte. E preste atenção, tenha um cuidado para instalar esses equipamentos em locais onde os animais não têm acesso, porque senão você vai perder suas leituras, não é? E quantas medições por dia você vai fazer? Aí tem um ponto interessante, quanto mais leituras você fizer, melhor. E nesse sentido a gente vem conversar sobre os data loggers. O data logger é um equipamento em que você coloca o equipamento no ambiente e você, antes de ativar essa leitura, ele faz várias leituras automaticamente, depois você descarrega por como se fosse um pendrive, né, na porta USB mesmo do seu notebook. Você vai colocar esse equipamento para fazer várias leituras por dia. Tem data loggers aí com 16 mil leituras de armazenamento, então você pode fazer leitura de temperatura, leitura de umidade, leitura de vento a cada 1 minuto ao longo do dia. Isso seria o mais indicado. Quanto mais leituras você fizer, mais você melhor você caracteriza o ambiente térmico da instalação. Então quanto mais leituras, quanto mais medições, melhor. E aí já vai ao encontro da terceira pergunta: em quais horários das mensurações? A todo momento, com exceção da temperatura máxima e mínima. Se você tem um termômetro só de máxima e mínima, ou então um equipamento só que mensura máxima e mínima, aí você faz a leitura só na parte da tarde, por exemplo, que aí você vai estar lendo a mínima daquele dia e a máxima daquele dia também. Normalmente a mínima acontece de manhãzinha e a máxima depois do almoço. Agora, se você já tem um data logger, você já consegue construir até as curvas de temperatura, de umidade, de vento, e você já tem os valores de máxima e mínima temperatura, de máxima e mínima umidade ao longo do dia, né? Então veja como é importante a gente começar a usar esse tipo de equipamento, que são esses registradores automáticos de condições ambientais, né? Vamos lá então. Aí nós podemos partir para índices no ambiente térmico. Como eu disse a vocês, a temperatura é um elemento climático, a umidade é outro, a radiação é outro. E o animal, na verdade, ele está exposto a tudo isso ao mesmo tempo. Quando a gente consegue concentrar tudo isso, lembre-se do conceito de roda de carroça da aula passada, quando a gente consegue concentrar e visualizar tudo isso em um único valor, nós temos a temperatura ambiental efetiva. É aquela que o animal realmente está sentindo. Então, um comportamento termorregulatório diferenciado faz com que o animal ele tenha sensações de diferentes valores de temperatura efetiva. Um tipo de piso mais isolante ou menos isolante faz com que o animal tenha sensações térmicas diferenciadas. Então, tudo isso afeta, tá certo? E é fundamental que a gente comece a trabalhar com índices do ambiente térmico a partir de agora, dentro da produção animal. E esses índices, então, eles são mensurações que a gente faz no ambiente que agregam em um único valor valores de mais de um elemento climático, podendo predizer conforto e desconforto térmico dos animais. Eu coloquei para vocês nos arquivos do campus virtual da UFLA
diversos índices, mas aqui nós vamos trabalhar com poucos. Tem muitos índices, né, no ambiente térmico, e você vai escolher o que mais se adequa à sua necessidade, à sua realidade. O importante é escolher um índice, não ficar trabalhando somente com temperatura ou com umidade isoladamente. Combinar esses elementos climáticos é fundamental para que a gente consiga predizer a situação real de conforto ou de desconforto térmico pelo animal, ok? Então estou mostrando aí esse primeiro índice de temperatura e umidade, é o ITU ou o THI em inglês, para vacas leiteiras. Vejam que a gente tinha antigamente que os valores sem estresse para a vaca leiteira eram números de 70, desculpe, até 72, mas mais recentemente começaram a trabalhar com 70 e agora o pessoal vem trabalhando na verdade com 68 para estresse. Mas esse número quer dizer o quê? Então veja, acompanhe a setinha do mouse aqui por favor, que eu tenho uma coluna com os valores de temperatura ambiente e tenho na linha aqui os valores de umidade relativa. Então é um valor, o índice de temperatura e umidade é um valor sem unidade, porque eu estou combinando temperatura com umidade, uma em graus Celsius e a outra em porcentagem da saturação, da capacidade de saturação do ar. Então veja, se eu pegar aqui um valor de 30 graus numa umidade de 10%, umidade relativa, eu tenho um índice 72. Esse mesmo valor aqui de 30 graus, se eu for subindo a umidade, olha como o índice vai se elevando para 76 numa umidade de 35%, ele vai para 80 numa umidade de 60%, no mesmo valor de temperatura ambiente. Então é interessante porque você vai unir duas grandezas importantes. Já é melhor você trabalhar com as duas do que trabalhar só com temperatura ou só com umidade separada. Então nessa tabela aqui a gente tem valores de 72, na época que foi desenvolvido isso daqui, foi trabalhado para vacas leiteiras, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E os autores acreditavam que até 72 a vaca estava em situação de conforto térmico. E o 72 ele pode ser conseguido numa temperatura de 30 graus Celsius numa umidade de 10, ou ele pode ser conseguido numa temperatura de 22 graus Celsius numa umidade de 95%, como eu estou mostrando aqui. Tá certo? Só que naquela época os animais eram muito diferentes. As vacas leiteiras, elas tinham uma produtividade muito menor. E aí, com o passar do tempo, os animais produzindo mais, tendo uma produtividade maior, os animais vão gerando mais calor. A lactogênese é uma atividade termogênica muito intensa. E aí fez com que esse índice, na verdade, ele mudasse os valores de referência. A gente considera hoje um valor de referência para uma vaca leiteira até 68, que nem está nessa tabela aqui mais. E como que eu vou calcular isso? Tem algumas fórmulas que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Acompanhe o mouse aqui, por favor. Uma das fórmulas é o índice de temperatura e umidade, pode ser calculado quando você multiplica essa constante de 0,72 e você soma a temperatura de bulbo seco mais bulbo úmido, multiplicado por 0,72 mais 40,6. Ou seja, aí tem uma referência de como você calcular. Tem várias outras aí, todas elas são muito boas. Outra que você tem aqui é temperatura de bulbo seco mais 0,36 temperatura de pão de orvalho. Não se esqueça que esse 330 aqui ele está em Kelvin, então a gente tem que fazer uma conversão, tá certo? E para vacas leiteiras mestiças, aquelas animais mais resistentes, a gente tem valores diferentes de índice de temperatura e umidade. Veja que quanto mais holandês é o animal, menos resistente ele é ao calor. Quanto mais azeboado for o animal, mais resistente ele vai ser ao calor. Então veja, animais de meio sangue, um valor de temperatura retal aí entre 38 e 39 e movimentos até 60 por minuto, considerado acima disso estresse por calor e acima de 39 estresse por calor, nós teríamos índices diferenciados. Animais mais
mestiços, eles toleram valores mais altos de índice de temperatura e umidade, tá certo? É importante que a gente comece a trabalhar com isso a partir de agora. Outro ponto que a gente deve mencionar, não pode se esquecer, é o índice de temperatura de globo e umidade, é o ITGU, índice de temperatura de globo e umidade. Qual que é a diferença? Eu peguei uma das fórmulas lá e joguei para vocês aqui, mas Buffington, em 77, já fez essa análise e colocou lá, no lugar da temperatura de bulbo seco, ele colocou o valor de globo negro. Se a gente voltar, ele pegou essa fórmula aqui, 0,36 temperatura de pão de orvalho, e no lugar da temperatura de bulbo seco, ele colocou o valor de globo negro, tá certo? Aqui na verdade ele pegou essa de baixo que já está em graus Celsius, que é a mesma forma, só que é em Kelvin e aqui é em Celsius. Aí fica mais fácil de calcular, tá certo? Temperatura de globo negro em graus Celsius e temperatura de pão de orvalho também. Se você tiver uma estação meteorológica próxima à fazenda, pode utilizar esse valor de temperatura de orvalho, de pão de orvalho da estação meteorológica, tá certo? Então você já tem um índice de temperatura de globo e umidade. Eu penso que esse seja melhor, porque aqui você já tem uma noção de radiação, coisa que lá no ITU você não tem, tá ok? Outro ponto legal que eu gostaria de trabalhar com vocês é essa parte de entalpia. Então a entalpia, ela representa, deixa eu dar uma mudada aqui na tabelinha, ela representa aqui uma quantidade de calor, ela considera a quantidade de calor por quilograma de ar seco, tá certo? Na verdade eu vou apagar esse primeiro aqui e jogar para cá. A entalpia então é uma propriedade psicométrica que considera a quantidade de energia por quilograma de ar seco. Tem várias fórmulas que você pode calcular, mas essa daqui é uma das que funciona bem, bastante recente, trabalhada e corrigida aqui no estado de São Paulo. Então ela representa a quantidade de calor, quantidade de energia que você tem por quilo de ar seco. A fórmula original é essa, mas aqui é muito mais fácil trabalhar com essa segunda fórmula, que você tem apenas bulbo seco e umidade relativa para trabalhar, tá certo? E a pressão barométrica aqui é a pressão da região, do local onde você trabalha. Para nós aqui em Lavras, por exemplo, seria 747 milímetros de mercúrio. Você consegue calcular a entalpia e trabalhar com relação a essa quantidade de energia por quilo de ar seco. Você identifica em galpões abertos, por exemplo, numa situação de bovinos leiteiros em compost bar, numa situação de galpões fechados com ventilação cruzada, bovinos leiteiros também, com suínos, qualquer outro animal, você identifica melhor a quantidade de energia por quilo de ar seco. Aí fica mais fácil você identificar, você quantificar, na verdade, os equipamentos que você vai ter que empregar para melhorar a condição ambiental, né? Aqui tem uma recomendação de conforto térmico para vacas em lactação no que diz respeito a bulbo seco, umidade relativa, ITU e entalpia. Veja que ela acompanha bastante o ITU, situação de crítica, situação de conforto, ótimo, conforto e também crítico aqui com calor e aqui em cima para frio. Então veja, tem valores de temperatura, de bulbo seco, valor de umidade relativa e valor de ITU. Então veja, por essa tabela aqui a gente considera até 74 como valor de conforto, mas na verdade para vacas mais produtivas a gente tem um índice de temperatura e umidade um pouco mais baixo, trabalhando hoje, como eu disse a vocês, ao redor de 68. E para finalizar essa aula, a gente tem algumas considerações importantes. Essas mensurações, elas são feitas no ambiente físico. E o ideal seria a gente começar a trabalhar também outros valores, principalmente no que diz respeito a mensurações fisiológicas nos animais. O índice ideal, ele deveria conter informação da energia no ambiente. Você consegue isso com a entalpia, por exemplo. Você deveria estabelecer, determinar, quantificar os valores de bulbo seco e úmido, velocidade do vento e deslocamento da radiação, deslocamento do ar e radiação incidente. Então veja que nem sempre você vai ter um índice que é considerado o ideal. Você tem vários índices aí ao mesmo tempo. Então utilize sempre mais de um. Não fique só no ITU para vacas, não fique só no THI, nesse caso, né?
não fique só no ITGU, trabalhe também com entalpia, trabalhe com outros índices bioclimáticos que vocês têm acesso. Aí você vai conseguir ter uma melhor caracterização do ambiente térmico, tá certo? Então, essa aula eu queria mostrar para vocês a importância dos índices e como mensurá-los numa condição de ambiente térmico para a produção animal. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.